Olá, pessoal, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Bora lá então. Eu sou a professora Débora e vou acompanhar vocês no nosso quadro Por Dentro da Nossa Língua. Será que você aí de casa está antenado na língua portuguesa? Dúvidas sempre surgem, mas aí, no nosso quadro, nós vamos tirando essas dúvidas que nós temos no dia a dia. Vamos lá então? Nós vamos abordar nesta aula os erros nas propagandas, seja ela na rede social, seja ela na vendinha perto de casa, seja ela até na televisão, né? Então, nós vamos trabalhar aqui com os erros. Professora, mas por que trabalhar com os erros? É mais fácil agora a gente identificar onde estão os erros, porque nós estaremos refletindo sobre a língua portuguesa. Se fica estranho para você, com certeza porque você já entendeu alguma regrinha, a concordância, alguma coisa ali não está fazendo sentido, é a língua portuguesa lá dentro falando com você, que algo não está ok. E aí nós vamos trabalhando isso na nossa aula, de forma leve, sem aquele tal do julgamento. A ideia aqui é pegar os erros para construirmos a forma correta da língua portuguesa. Vamos lá então? Vejam, você já percebeu algum erro no seu dia a dia, no trajeto para a escola, no trajeto do serviço, no caminho ali da sua casa? Algum erro em alguma propaganda, alguma placa, algum cardápio quando você vai numa lanchonete ou num restaurante? Tenho certeza que sim. Às vezes faltando um acento, às vezes com o acento errado, ou então a escrita, a ortografia de uma forma que não é a certa. Ou então até a concordância. Então nós temos erros que vão, os tipos de erros que vão desde a escrita até na concordância. E também na linguagem não verbal, quando a ilustração não condiz com o que está sendo apresentado. Tudo isso compõe um texto, seja a linguagem escrita e a ilustração também, certo? Então nós vamos trabalhar com isso hoje, mas trabalhar sem aquele dedinho apontando para você. Ao contrário, é trabalhar mostrando qual é a forma correta. Vamos lá então? A primeira coisa, ops, errei. E agora, o que eu faço, professora? Simples, pedir ajuda para a gente fazer a correção. Ou então, eu entendi que eu errei, alguém me ensina. Ou então você procura. Hoje, com tantos meios que nós temos nas redes sociais, nós temos muitos erros. É só pegar ali, você ficou com dúvida? Pega aquela frase, aquela palavra que você achou que está diferente, procura lá, joga lá no site de busca, fala qual é a escrita correta da palavra tal. E aí vai aparecer para vocês. Lembrando que você tem que pesquisar uns 3 sites diferentes, só para você conferir realmente se aquilo ali está correto, tá bom? Então vamos lá. Primeira situação, você errou. Não é de se desesperar, não vamos julgar os outros e nem nos julgar. Ao contrário, vamos correr atrás disso e fazermos a correção. E lógico, orientação. Se você está encontrando, você tem um parente que faz, né, a pronúncia errada de uma palavra ou até escrita, se você tem ali, né, uma intimidade com a pessoa, aí você chega e dá um toque nela. Claro, tem pessoas que não aceitam ser corrigidas, mas justamente porque às vezes já foram corrigidas de uma forma muito brusca, equivocada. E aí nós vamos trabalhando com isso, certo? Vamos lá então? Dica boa é dica compartilhada. Do mesmo jeito que nós vamos compartilhar com vocês, vocês podem compartilhar aí com várias pessoas, ok? O que é bom, a gente compartilha, certo? Temos esse combinado? Então, vamos lá. Temos aqui uma placa, e acreditem, uma placa de trânsito. Se você acha que só nós aqui, que no dia a dia erramos, fiquem tranquilos, não somos só nós. A língua portuguesa desperta muitas dúvidas. E aí, vejam o que acontece nessa placa. Ela tem que ser uma placa objetiva e que tenha informação clara, prática. E o que aconteceu nesta placa é algo que não ficou claro. Vejam só. Respeite o pedestre e não pare na faixa. Respeite o pedestre e não pare na faixa.
Mas a professora está falando para respeitar o pedestre que não é para parar na faixa. Ok, só que tem coisa aqui que está faltando. A grafia está toda correta, não tem nenhum erro ortográfico. Só que temos aqui uma questão de pontuação, que seria aquela leve pausa e a finalização, porque é uma placa para nos chamar a atenção. Então, vejam, respeite o pedestre, não pare na faixa. Como que nós podemos intervir aqui? Respeite o pedestre, vírgula, não pare na faixa. Então, vamos colocar a vírgula. Respeite o pedestre, vírgula, não pare na faixa. Posso colocar até um ponto de exclamação aqui, porque eu estou passando essa informação tão necessária. Então, o que ficou faltando ali foi a vírgula. Neste caso, vírgula é o que nós podemos fazer de correção. Tem que dar aquela pausa para identificar o que está sendo advertido aqui. Respeite o pedestre, não pare na faixa. Fechou? Muito bem. Agora vamos ver esta plaquinha. Um morador cansado do barulho na rua, sempre muitos carros paravam ali com o som muito alto, resolveu colocar essa plaquinha. E vejam como que ele bolou essa placa. Proibido barulho sonoro após as 22 horas. E aí, galera? Um barulho, ele já faz som, né? Som, barulho. O barulho já é sonoro. Nós temos aqui aquele tal do pleonasmo. É algo que estou repetindo, é igual subir para cima, descer para baixo, estou reforçando a mesma coisa desnecessariamente. Então, proibido barulho já bastava. Qual que é a forma que nós podemos deixar aqui correta, então? Proibido barulho. Então, a placa ficará proibido barulho. E só, não precisa de mais nada. Proibido barulho. Após as 22 horas, que é a tal da lei do silêncio nas cidades, né? Após as 22 horas, reduz o volume, porque é um horário que muitas pessoas já estão dormindo, ok? Então, tira aquela redundância que vinha aqui embaixo e só fica proibido barulho e fechou, ok? Viram como é importante nós sempre refletirmos? E quando a gente pega alguns erros, nós estamos trabalhando 2 vezes a língua portuguesa, refletindo e corrigindo, certo? Vejam só agora, nós temos aqui algo que nós chamamos de paradoxo. Vejam só, entrada somente pela saída de médicos. Vai entrar pela saída? Ou é saída ou é entrada? A entrada é por onde entra, a saída é por onde sai. Então, é o tal do paradoxo. Isso aqui não faz sentido. Não tem. Então, professora, como que nós podemos fazer isso aqui? Vamos entender primeiro o que o texto está falando. Toda vez que nós temos uma placa, uma propaganda, tem que ser clara, objetiva. E aqui não está objetivo, não está claro. Então, eu vou entrar somente pela saída dos médicos. Ah, tá. Entendi. Então, eu tenho que entrar por onde os médicos saem. Ah, professor, agora está fazendo sentido. Então, entrada somente pelo acesso dos médicos. Vamos pensar. Entrada somente pelo acesso dos médicos. É por onde os médicos saem. Então, podemos bolar isso. Ó, entrada somente pelo, né? Temos que tirar essa saída pelo acesso de médicos, que é por onde os médicos saem, ok? E mesmo assim, a concordância não fica ok. Então, como que isso vai ficar? Vejam só. Entrada somente pelo acesso dos médicos.
E mesmo assim ainda não ficou tão claro, né, gente? Mas deu para melhorar o que estava anteriormente. Entrada somente pelo acesso dos médicos, né? Que é por onde os médicos acessam. O que eles deveriam fazer ali, com certeza, é uma questão de estrutura. Colocar a plaquinha mais objetiva. Aqui o acesso dos médicos para identificar. Neste caso, eles quiseram fazer desta maneira justamente que não tem as identificações corretas. E acabou ficando uma placa que não deu o sentido correto. Certo? Agora vamos aqui nesta. Vamos identificar o que temos aqui. Verdura sem agrotoxio. Agrotoxio. Ô, professora, não é agrotoxio, é agrotóxico. Opa, se é agrotóxico, então eu vou lá primeiro e coloco o acento, porque, ó, tóxico. Só que é tóxico. Faltou ainda a letra C aqui. O agrotóxico, o famoso hoje também conhecido como agroquímico. Agora tem outra coisa aí que não tá colando, professora. Então, nós temos aqui um erro, né, da forma de escrever, que não é o correto, a grafia está incorreta. E este 100? Mas, professora, tá certo, 100 é 100. Mas este 100 faz referência a quem? A um numeral, o numeral 100. Ah, verdade, professora. Com C é 100, o 100 com C é o número 100. E o 100 com S, que eu acredito, e é o que a ideia vem trazendo, é uma verdura sem agrotóxico. É uma verdura que não tem agrotóxico. Então, se não tem, é este 100 com S. Então, a verdura sem agrotóxico vai ficar como, professora? Então, verdura sem com S, e olha lá o agrotóxico, com acento agudo, que se co. O X faz esse que se, certo? E aí a gente fecha o antes e o depois. Tranquilos? Uau, professora, fizemos essa correção, fechou. Temos algo a mais para vermos? Temos. Vejam só, nós temos aqui um salão de beleza. E esse salão de beleza começa com um título que não colou, não ficou legal. É um espaço de beleza. Só que esse espaço de beleza não colou na propaganda. E aí, qual erro nós encontramos aqui? Espaço de beleza. Espaço é escrito com cedilha. Então, aqui, ó, faz som de S. Então, na língua portuguesa, nós temos um S, por exemplo, vou falar sapo, som de S no início da palavra. Eu posso usar 2 S's, pássaro, 2 S's. Eu ainda tenho cedilha para ajudar. Espaço, nesse caso aqui, espaço é com cedilha, espaço de beleza. E aqui no decorrer, né, nos tipos de atendimentos que ela oferece, ainda nós temos a sobrancelha que está escrita da forma incorreta, é sobrancelha, nós temos ali sobrancelha. Algumas palavrinhas ali pedem acento e estão bem pequenininhas, até colou, deu certo. Só que o nome já, o maior, né, o que está fazendo a propaganda já veio errado. Então, ali se ela tivesse perguntado para a pessoa, pesquisado, sei quando você vai fazer uma propaganda, pesquisa antes, né, o que você vai escrever. E aí, professora, como que vai ficar então? Vai ficar espaço com cedilha. Tranquilos? Fechamos? Ótimo, então. Vimos muitas coisas aqui. Quando nós trabalhamos com erro, fica mais fácil para a gente identificar e pensar, refletir sobre a língua portuguesa. Agora, vamos fechar nossa aula com as dicas de ouro. Falamos sobre erros. Primeira coisa, não julgue. Muitas vezes a gente vê aquelas pérolas do Enem, um monte de gente rindo, né? Ai, não. Só que aí, é uma pessoa, é um ser humano. Nós não estamos aqui para apontar, para julgar. Nós temos que construir a nossa língua portuguesa dia após dia, né? Ajudando as pessoas, orientando. Porque
a outra pessoa está errando, com certeza nós também erramos, certo? Fiquem ligadinhos no nosso canal, que está recheado de programação boa para vocês. E não esqueçam, sempre pesquisem, reflitam sobre a língua portuguesa. Vou ficando por aqui, te espero na próxima aula. Tchau, tchau!